púlpito, mas eu acho que para a câmera fica melhor aqui, né? Tá transmitindo, não tá? Tá. Então eu vou ficar aqui. Bom, boa noite, meus irmãos, graça e paz. Para quem não me conhece, sou o Diácono Lucas. E nós vamos agora já, direto hoje, à ministração da Palavra de Deus. Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Tiago. Carta do apóstolo Tiago, no capítulo 3, a partir do verso 9. Tiago 3, vamos ler agora do 9 ao 12. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de lermos a Tua santa palavra. Eu te peço, Senhor, que eu seja apenas um canal, um instrumento nas Tuas mãos para comunicar à igreja aquilo que o Senhor quer dizer nessa noite. Que tudo em mim seja pequeno e pó diante da Tua presença e da Tua revelação nesse lugar, Pai. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós teremos uma reflexão breve sobre um tema que eu não esperava falar. Na verdade, quando eu abri a minha Bíblia para pensar no sermão de hoje, eu queria falar sobre uma passagem que a gente até vai ler daqui a pouco, que foi um dos milagres de Jesus. Mas quando eu li o milagre em questão, que daqui a pouco a gente vai ler também, o que me saltou aos olhos e que o Espírito Santo me comunicou não foi o milagre em si como foco, e sim a necessidade que nós temos hoje de nos atentarmos ao que tem saído dos nossos lábios. E é claro que quando a gente vai montar um sermão, primeiro o Espírito Santo ministra ao nosso coração. Então, primeiro a gente apanha, para depois vir compartilhar com vocês, para que vocês pensem também um pouco sobre o que anda saindo da sua boca. O primeiro texto que a gente leu aqui, ele é extremamente didático. Ou seja, eu não precisava dizer absolutamente nada mais sobre ele, basta ler, que você consegue compreender aquilo que o apóstolo Tiago estava dizendo quando ele escreveu essa carta. E ele é muito claro. Com a língua que bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Isso é muito claro, irmão. Não há necessidade de que eu discorra sobre isso aqui, de que eu te ajude a interpretar. Você entendeu muito bem o que o apóstolo Tiago está dizendo. A sua boca não foi feita para amaldiçoar ninguém. Ninguém. Todos nós somos feitos à semelhança de Deus. E ele traz isso e já traz essa lembrança. Você não pode amaldiçoar o homem feito à semelhança de Deus. E depois abrir a boca para bendizer o Senhor. Isso não está certo. A verdade é, meus irmãos, que a nossa boca não foi feita para isso. Nossa boca não foi feita para amaldiçoar, para humilhar, para caluniar, para fofocar, para abater. Mas muitas vezes é exatamente isso que nós estamos fazendo. Antigamente era muito comum a gente ouvir as irmãs falando assim, não empresta a boca pro diabo, não. Hoje em dia a gente ouve menos isso, né?
de fato, eu acho que no dia a dia, muitas vezes, a gente empresta a boca para o diabo mesmo. Porque cada vez que acontece um desentendimento na sua casa, e ao invés de você trazer uma palavra para apaziguar aquilo, ao invés de você pensar em como resolver o conflito, a sua primeira reação é explodir e soltar um xingamento, em dizer... E veja bem, gente, xingamento não é só o palavrão mais escabroso do mundo, não. Quando você olha para alguém e fala, você não presta para nada mesmo. Você não resolve nada. Eu nunca posso confiar em você mesmo. Se eu colocar na sua mão vai dar errado. Você está amaldiçoando aquela pessoa. É tão grave quanto xingar um palavrão desses piores que você imagina. É que a gente vai se acostumando a acreditar que palavrão é só aqueles das músicas dos funks aí. E aí o resto você pode pronunciar na sua casa. E aí se o filho faz uma coisa errada, esse desgraçado. Está falando do filho, do marido, da esposa. Tem alguma coisa errada, irmãos. A gente precisa ser lembrado de que nós não temos esse chamado de Deus. Que da nossa boca não pode sair maldição e bênção. Como disse o apóstolo Tiago, isso não está certo. E a gente continua convivendo e fingindo que isso não existe na nossa vida. Mas isso existe e está acontecendo. Está no seu ambiente de trabalho, chegou uma pessoa nova que está aprendendo a função, faz a função errada, e aí você, que é o crente do setor, ao invés de você chegar lá e falar, olha, meu irmão, isso aqui você deu mole, já te ensinei isso 2 vezes, preste um pouco mais de atenção para você não cair no erro de novo. Não. Você vai no outro, tá vendo? O novato não sabe nada. Não vai durar 1 mês aqui. É fofoca isso, irmão, é maledicência. E nós não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para isso. É hora, irmãos, da igreja acordar e pensar um pouco mais sobre o poder que há na palavra. É sobre isso que eu quero falar hoje. Cuidado com a sua boca. Cuidado com o que sai da sua língua. Há poder naquilo que você fala. E a Bíblia é repleta de exemplos, e hoje eu trouxe alguns para que nós possamos pensar juntos, possamos construir juntos esse raciocínio. Amém? Amém, irmãos? Livro do Gênesis, se você abrir sua Bíblia aí, logo no começo, quando todas as coisas são criadas, o versículo 3 diz, Deus disse, haja luz, e houve luz. O versículo 6, então Deus disse, haja um firmamento entre as águas. O versículo 9 diz, então Deus disse, ajuntem-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar e apareça a parte seca. O versículo 14 diz, então Deus disse, haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. A história da humanidade começa com Deus apresentando para nós o princípio que há no poder da palavra. Deus diz. Deus não pensou. Deus não imaginou. Deus disse, haja. E a partir daquele momento, tudo começa a acontecer. E muitas vezes nós ignoramos esse princípio, ignoramos o poder que as palavras carregam. E ao invés de declararmos, haja paz na minha casa, haja paz no meu coração, nós usamos a boca para dizer o contrário disso. Nessa casa só tem confusão. Estava o dia inteiro no trabalho, estava em paz. Cheguei aqui, olha aí, criança gritando, não consigo dormir, não consigo ver televisão, não consigo nem comer direito. E aí da sua boca só sai maldição. Você assume uma função na igreja, o pastor te convidou, você está feliz, daqui a pouco começam os percalços, porque é assim, tem percalços. Lidar com gente é difícil. É difícil lidar comigo, mas lidar com você também é. E aí começa a ter problema, dá choque. Aí o que você faz? Pastor, essa liderança só me traz problema.
Eu não aguento mais. E da sua boca, de novo, saem palavras para amaldiçoar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quando você foi convidado por Deus a olhar para a situação e dizer, haja paz, haja restauração, haja milagre. Está difícil o casamento, entra em casa, haja restauração nessa casa, Senhor. Sabe, irmãos, quando você conversa com alguém que só murmura, que só reclama o tempo inteiro, você começa a entender por que a vida dele está daquele jeito. Irmão, como é que está? Está difícil. Está ruim. Veja, irmãos, eu não estou aconselhando você a viver numa utopia, nem dizer mentira. Eu estou aconselhando você a olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Se está difícil, quando alguém perguntar para você como é que está, você tem que dizer assim, vai melhorar em nome de Jesus. Eu estou precisando de um emprego. A pessoa vem, como é que está, irmão? Um inferno. Não aguento mais. Manda o currículo, ninguém me liga. Troca essa palavra de desânimo, irmão. Como é que está? Olha, ainda não sei como vai ser, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer. A provisão vai vir de algum lugar. A porta vai se abrir. Começa a colocar uma palavra de bênção na sua boca. Porque enquanto você continua amaldiçoando a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu filho, aquilo que você tem de problema, enquanto você abre a boca para só reclamar, para só dizer que está ruim, nada se resolve. E você vai mergulhando no problema. Mergulhando na confusão. E nós não fomos chamados para isso, meu irmão. Nós fomos chamados para sermos aqueles que abençoam e não que amaldiçoam. Nós fomos chamados para sermos aqueles que vão olhar para as circunstâncias e vamos lembrar que o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Que é para Ele que a gente tem que olhar. Que isso aqui é passageiro, vai ficar. E que se você morrer amanhã, que não se engane, seja qual for a sua idade, você pode morrer amanhã. Pode dormir e não acordar. Você não vai levar nada daqui. Nem o tesouro que você juntou, nem a dívida que talvez você não conseguiu pagar. Vai ficar por aí. Então, para onde é que nós estamos olhando? Estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ou continuamos olhando só para os problemas e para as circunstâncias? Porque quando a gente olha só para isso aqui, da nossa boca só sai isso. É só a palavra de derrota. E de novo, gente, eu não estou pedindo a você para viver no mundo da fantasia, da loucura. De alguém chegar para você, você está com um filho doente, está desempregado, e alguém chegar para você e falar assim, irmão, como é que está? Você com um sorriso no rosto, tudo ótimo. Não, não é isso. Não estou te convidando, não é um convite à loucura. O que eu estou dizendo é que da sua boca tem que sair palavras que vão abençoar, porque tem poder no que você fala. Então, quando tiver tudo ruim, você abre a boca e diz assim, irmão, por enquanto está difícil, mas eu creio que Deus vai mudar esse quadro. Irmão, eu não sei como é que isso vai acontecer, não sei como isso vai se resolver, mas eu continuo confiando no Senhor. É assim que a gente se porta. Precisa corrigir essa rota. Vai falar com alguém de trabalho, a pessoa está insatisfeita no trabalho. O trabalho não presta, o patrão não presta, o colega de trabalho não presta, ninguém presta lá. Só ele que presta, que é o santo. Mas ele se esquece que apesar de ninguém prestar, no quinto dia útil é esse dinheiro que paga as contas dele. Já pensou nisso, irmão? Que eu não estou seguindo meu sonho, eu sou vocacionado para fazer outra coisa. Amém. Vai caminhar, vai sonhar, vai estudar para Deus trilhar o caminho e você fazer outra coisa. Mas enquanto você não chega no seu sonho, o que você tem na mão hoje precisa ser abençoado e não amaldiçoado. E o que você tem hoje na mão? Qual é a sua missão do dia? Porque a gente pensa muito no longo prazo, né?
Qual é a sua missão do dia de hoje? Talvez a sua missão do dia seja fazer uma boa comida para sua esposa e seus filhos. E você vai fazer isso declarando a bênção do Senhor. Eu que estou em casa, então eu vou cozinhar aqui, vou fazer uma comida maravilhosa para todo mundo gostar. E a gente ter uma refeição abençoada mais tarde. Até Deus abrir uma outra porta. E é assim que as coisas vão acontecer, meu irmão. Agora, continuar com essa postura de só espraguejar, de só amaldiçoar, de só ver o copo meio vazio, isso não leva ninguém a nada. Ao contrário, eu estou provando a você, através do texto bíblico, que nossas palavras têm poder. Então você está atraindo para si e para os outros maldição e não bênção. Então precisa corrigir essa rota. Precisa mudar. Precisa começar a pensar e falar: Senhor, eu quero que da minha boca saiam palavras de bênção. Abra comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. Capítulo 7. Estão aí os milagres que eu gostaria de... que era o que eu achei que eu ia falar hoje. Lucas 7. Tendo terminado de fazer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então, Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade, o filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Não chore. Então aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que se levante. O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Dois versículos de destaque. Versículo 7, parte B. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Versículo 14. Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que se levante. Meu irmão, Jesus tinha todo o poder nas mãos. E ele podia curar da forma que ele quisesse. Mas eu penso, e nós temos sido ensinados nessa casa, que Jesus era extremamente intencional. Ele não fazia as coisas à toa. Ele estava ensinando. Por isso, em diversos textos você vai ver que Jesus
abre a boca para liberar o milagre. Ele diz: jovem, levanta-se. Foi assim com Lázaro. Ele podia estender as mãos, mas ele chamou: Lázaro, vem para fora. Jesus abre a boca para que através de suas palavras fluam o seu poder, a sua virtude. Basta uma palavra tua, Senhor, e o meu servo será curado. Era a fé daquele centurião. Era a convicção de alguém que sabia que uma palavra liberada pelo Senhor teria poder para fazer o impossível. Meu irmão, esse é o convite de Deus para nós. Que da nossa boca saia virtude. Que da nossa boca saia poder. Que da nossa boca saia algo que pode transformar a vida de alguém. É por isso que quando alguém chega para você para contar um problema, não basta você dizer assim: irmão, tá difícil mesmo para você, né? Isso é pouco. Você pode abraçar o irmão, mas abre a boca e libera uma palavra de oração na vida dele. Dizendo: irmão, o nosso Deus é poderoso para mudar esse quadro. Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. Abre a boca e começa a liberar, porque era assim que Jesus fazia, e é isso que nós somos chamados para fazer, meu irmão. Só que no dia a dia, a gente esquece o poder que a palavra tem. E a gente se comporta como se a nossa boca fosse apenas a nossa forma de comunicação. Mas eu digo a você, a sua boca é um instrumento de Deus para que milagres aconteçam na terra. Então, quando você olha para uma situação adversa e abre a sua boca, invocando o poder de Deus, chamando Deus para essa situação, todo o cenário muda. Basta uma palavra tua, foi o que disse o centurião. Aliás, o que ele mandou dizer, né? Basta uma palavra. Eu fico pensando, quantas vezes nós abrimos a nossa boca e ao invés de gerar vida em alguém, nós geramos morte. Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de profetizar um milagre na vida de alguém e a gente se une àquela pessoa para reclamar. Já pensou sobre isso? Alguém chega diante de você, um amigo, um familiar, e vai contar uma coisa talvez triste, trágica. Um momento difícil que ele está passando. E ao invés de você se posicionar, acolher a dor dele, mas abrir a sua boca e liberar poder e virtude, que é o que você foi chamado para fazer, você se une no lamento. E aí parece que está num velório. Um chora de um lado, um chora de outro, quando não vira competição de quem está pior. Já viu isso? Chega para alguém e fala assim: estou com um problema, o outro: eu também. Não, irmão, que eu estou correndo um risco sério de saúde. Pode ser, sei lá, que eu tenho um problema na coluna, tem que fazer uma cirurgia, o outro: eu posso ficar cego. E começa a competir. Irmão, tá apertado lá em casa, só minha esposa está trabalhando. Lá em casa ninguém está trabalhando, é só o Bolsa Família. Gente, que isso? Que é isso, cara? Competição de tragédia. Sai fora, irmão. O outro chegou para reclamar. Irmão, vai melhorar em nome de Jesus. Se for na tua casa, então, tu entrou no lugar certo. A minha casa é um lugar de bênção e de paz. Tu entrou aqui, você vai ser abençoado, então, em nome de Jesus. Aquilo que está ruim vai mudar. Vamos orar para Deus te dar sabedoria, discernimento, para você saber como agir e mudar esse quadro na tua vida em nome de Jesus. Não, a gente se une na derrota. Irmãos, misericórdia. Alguém vem: estou tomando 7 remédios por dia, é tanto problema. É mesmo, irmão. Vamos orar pela cura em nome de Jesus. Nosso Deus ainda cura. É isso que a gente tem que fazer, gente.
Não é falar assim, tu toma 7, eu tomo 4, estou quase lá. Não, irmão. Sai fora. Irmão, estou tomando remédio também, mas continuo crendo no poder de Deus para curar. Vou fazer o tratamento até o final, porque depois disso eu vou ser curado em nome de Jesus. Abre a boca, irmãos, lembrando que da sua boca pode sair virtude, pode sair poder para transformar a vida de alguém. O Cristo nos ensinou isso. Ele olha para alguém morto e diz, jovem, qual é o texto aqui? Jovem, eu ordeno a você que se levante. Imediatamente o jovem se levanta, senta, começa a falar. Então, se alguém chega para você com um sonho, com um objetivo morto, não dá mais tempo para mim, não dá tempo de eu prestar um concurso, não dá tempo de eu fazer a faculdade, não dá tempo de eu abrir meu negócio. Da sua boca a palavra tem que ser de vida. Ei, morto, levanta em nome de Jesus. Dá tempo de você viver aquilo que o Senhor sonhou para você. Você está vivo, tem esperança. Esses dias eu ouvi uma senhora falando, acho que ela tinha 66 anos, e estava passeando de barco em Angra e dizendo assim, irmão, eu tinha o sonho de me aposentar como funcionária pública, mas durante toda a minha vida eu não conseguia estudar, não tinha tempo para estudar, eu não tinha tempo para... Tinha que cuidar dos meus filhos. Meus filhos cresceram. E quando eu tinha 40 e poucos anos, eu comecei a estudar para o concurso. Eu passei com 50. E me aposentei com 65. Trabalhei os 15 anos. E agora estou aqui passeando de barco com esse dinheiro. Irmão, não tem idade não. Para com esse negócio. Você está vivo. Se há um sonho pulsando dentro de você, dá tempo. Mas a sua palavra para isso tem que ser: levanta e anda, vai sonhar, vai viver, não vai morrer. Maridos, esposas, em nome de Jesus, o relacionamento do casal é difícil mesmo, mas é nossa missão incentivar uns aos outros. Se o teu marido tem um sonho, tua esposa tem um sonho, seja você o incentivador, seja você aquele que vai abrir a boca para abençoar. E dizer, olha, você quer estudar? Vamos pensar um caminho aí, vai dar certo. Eu não sei como, eu também não sei, mas vamos ver. Vamos orar, vamos conversar com alguém que sabe. Eu não tenho como pagar a faculdade, será que eu posso entrar na faculdade pública? Como é que entra? Eu nem sei. Procura alguém que estudou. Procura informação, meu irmão. Se mexe. Mas não fica sentado, parado, reclamando. Porque assim como a sua boca tem poder para gerar vida, ela também tem para gerar morte. Da boca de Jesus saiu a vida desse jovem. Porque Jesus olhou para ele e disse, jovem, levante-se. E a vida foi devolvida a ele. Mas quando você abre a sua boca e diz, isso aí não vai dar nada, isso aí não vai dar certo, vai tentar isso de novo, da sua boca, as palavras que estão saindo são de morte, de maldição. Quando seu filho compartilha com você um sonho, a sua postura qual é? Quando seu amigo diz, olha, eu estou pensando em fazer isso aqui, a tua palavra é a de Jesus Cristo para ele, dizendo, jovem, tenha vida, insista um pouco mais. Ou a tua palavra para ele é, isso aí não, faz outra coisa. Isso aí não é para pobre não, isso não vai dar certo. Irmãos, em nome de Jesus, experimente mudar o seu vocabulário. Experimente mudar aquilo que sai dos seus lábios. E eu tenho convicção de que você vai viver um novo tempo em Deus. E eu não estou falando que da água para o vinho você vai ficar rico, milionário, ganhar na Mega Sena. Isso aí é papo furado, irmão. Aqui não é lugar disso. Eu estou falando que você vai ser transformado pelo poder de Deus. E isso vai ser suficiente para mudar a sua vida e a sua história. Porque você já sabe que o pouco com Deus é muito. E você pode viver coisas extraordinárias em Deus. Então, se receber um diagnóstico ruim, tratamento longo, difícil,
Ah, é difícil. É, pode ser difícil, não tem problema. Mas eu vou com Jesus, Ele está no meu barco. Eu não estou sozinho. Eu vou com Ele. Ele vai na minha frente. Ele vai abrir as portas. Ele vai apresentar os profissionais certos. Ele vai abrir os caminhos. E o milagre vai acontecer. Essa é a postura de alguém que confia no Senhor. Quero ler com você um último texto. Está em Mateus. São palavras do próprio Cristo para nós. Mateus 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. A partir do verso 33. Jesus está falando. Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. Mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. É forte o texto, né? É forte, irmão. É isso mesmo. De novo, é muito claro o texto. Não precisa muita explicação, né? Os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Não basta que você não amaldiçoe com a sua boca. O que você vai falar tem que ser útil. Tem que ser para edificação de alguém. Palavra inútil, ó, engole. E quando a gente está falando aqui de palavra, irmão, que fique claro. A gente está falando daquilo que você fala e do que você escreve. Porque o seu WhatsApp, a sua rede social, os seus comentários em publicações, promovendo rixas na rede social, são tão inúteis quanto algumas palavras que saem da boca de outras pessoas. E aí, pelas suas palavras, sejam elas faladas, ou escritas, ou digitadas, você vai ser absolvido ou condenado. É o que você leu aqui. Não sou eu que estou dizendo. E aí fica a pergunta. Será que as nossas palavras têm sido úteis ou inúteis? Inútil é algo sem utilidade. É algo que não agrega valor a ninguém. Sinto em te informar, meu irmão. Sentar para falar que o outro está gordo ou está magro é inútil. Não gera valor a ninguém. O que pode gerar valor é você chegar no irmão e falar assim: irmão, estou percebendo que você está meio gordinho. Você está precisando de ajuda? Fazer um regime? Quer correr comigo? Posso te ajudar em alguma coisa? Isso ajuda. Irmão, você precisa cuidar do seu corpo. É o templo do Espírito Santo. Isso ajuda. Agora olhar para o outro e falar: viu, fulano, engordou tudo de novo, está imenso. Ajuda o quê? Não ajuda nada. É inútil. E a gente continua fazendo isso o tempo todo. Então, meu irmão, eu sinto muito. Mas hoje a palavra de Deus para nós é: cuide da sua língua. Cuidado com o que você fala. O versículo 34 diz, Jesus está dizendo: pois a boca fala do que está cheio o coração.
O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. Entesoura, né? Guarda. E é muito bom quando a gente esbarra com alguém que tem bondade, né? Que tem bondade no falar, que vai te dar um abraço. Nossa, como é bom encontrar pessoas que olham para você e falam: meu irmão, não desiste não, vai dar certo, Deus é contigo. Essa pessoa entesourou coisas boas no seu coração. E como é ruim quando a gente encontra pessoas que entesouram coisas más no seu coração, que só tem palavra de derrota. E aí eu digo a você, o que está no seu coração? Porque se as palavras que saem da sua boca são de derrota, de tristeza, de fofoca, de desânimo, de julgamento do outro, eu sinto muito. Você entesourou coisas más no seu coração. E precisa hoje pedir perdão a Deus e pedir que Ele comece essa limpeza em você. Em nome de Jesus. Para que você passe a entesourar coisas boas. Para que a sua boca fale aquilo que o seu coração está cheio. E que ele esteja cheio daquilo que o Espírito Santo quer te encher. E não daquilo que o mundo quer te oferecer. Porque se olharmos só para esse mundo, irmãos, para as circunstâncias, vamos nos encher de malignidade. Mas o convite do Senhor para nós é que sejamos cheios da sua bondade. Que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que os nossos lábios possam proferir palavras boas. Que a gente possa profetizar bênção na vida um do outro. Vida na vida um do outro. Isso é muito importante. Sai daqui, você não grava nada que eu falei, sai daqui pensando uma coisa: você tem o poder de gerar vida na vida de outra pessoa. Alguém que está morto pode ressuscitar através da sua vida. Quando você diz para ela: há poder em Jesus para você mudar a sua vida e a sua história. Pode continuar sonhando. Deus é poderoso para fazer o impossível, para fazer um caminho. Você gera vida, devolve a vida para ela. E esse é o convite de Deus para nós. Vamos ficar em pé. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples. Todos com os olhos fechados, por gentileza. Não é momento da gente avaliar o outro. É momento de autoanálise. É de você olhar para dentro de você mesmo. E a pergunta é muito simples que eu tenho para fazer para você. O que tem saído dos seus lábios? Tem sido você alguém que murmura, reclama, amaldiçoa? Ou tem sido você alguém que abençoa? Ou tem sido você alguém que investe, que incentiva e que gera vida em quem está perto de você? Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Se você reconhece que talvez o seu coração não esteja cheio de bondade, e por isso você tem dito muitas palavras ruins para sua família, para os seus colegas de trabalho e para você mesmo, meu irmão, porque muitas vezes abrimos a boca e amaldiçoamos a nós mesmos. Decretamos o fim dos nossos próprios sonhos. Se você reconhece que precisa hoje da ajuda do Espírito Santo para mudar essa realidade dentro de você, para começar hoje a entesourar bondade no seu coração, para mudar o seu vocabulário, para sair o xingamento, para sair a maldição e entrar a bênção, para ser aquele que vai declarar vida sobre os sonhos próprios, sobre os seus próprios sonhos, mas também sobre os sonhos da sua família, da sua casa, dos seus amigos. Você não vai ser mais aquele que vê o copo meio vazio, você vai começar a ver o copo meio cheio e dizer: olha, Deus tem poder para fazer o impossível acontecer. Como disse o centurião, basta uma palavra de Deus para que a cura chegue, para que o milagre aconteça. Você vai ser convidado por Deus a ter a fé do centurião e declarar: basta uma palavra tua, Senhor. Basta uma palavra tua para que tudo mude.
Meus irmãos, em nome de Jesus, se essa palavra tocou você e você quer mudar aquilo que sai dos seus lábios, repouse a mão sobre o seu coração, como um sinal de que você reconhece que precisa endireitar aquilo que sai dos seus lábios, que precisa entesourar a bondade, que precisa mudar, e que precisa começar a profetizar a vida, e que precisa de fato ser alguém que vai abençoar a sua família e não amaldiçoar. Deus, em nome de Jesus, eu oro com esse irmão e com essa irmã, que com fé repousou as mãos sobre o seu coração. Ele está declarando que precisa do Senhor, Pai. Espírito Santo, eu peço agora, em nome de Jesus, limpa os nossos corações, Senhor. Limpa os nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Há algumas pessoas que estão aqui nesse lugar, que entesouraram coisas mais, porque cresceram ouvindo coisas mais. Cresceram ouvindo palavras de maldição sobre si mesmo e sobre os outros. Mas nessa hora, que toda palavra maldita seja aniquilada e repreendida em nome de Jesus. E que essas palavras de maldição percam as forças, percam o lugar dentro dos nossos corações, Senhor. E que elas percam o lugar para palavras de bênção, Senhor. Para palavras de vitória. Para palavras de paz e não de mal, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqueles que têm sonhos mortos, liberamos a palavra de vida agora, em nome de Jesus. Como Jesus ressuscitou esse jovem, nós queremos agora ressuscitar, Senhor, tudo aquilo que aparentemente estava morto em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor gere vida em nós, Pai. Que o Senhor gere vida em nós. E que sejamos aqueles que vão abençoar e não amaldiçoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão, pela sua palavra. Pode sentar um pouco mais. Graça e paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Bom estarmos aqui na casa do Senhor nessa quarta-feira de celebração. Quero convidar você também agora para entregarmos ofertas ao Senhor. Você vai receber envelopes dos nossos obreiros, mas também temos a possibilidade, não sei se a chave Pix pode ser transmitida aqui, Júnior. A oferta é um ato de louvor e adoração. Então você que está cultuando nessa noite, não faça isso como quem paga uma conta, como quem cumpre uma obrigação, mas como quem é grato a Deus pelo que Ele já tem feito na sua vida, deseja manifestar essa gratidão também, contribuindo com a obra do Senhor através das ofertas. A oferta é um ato de fé também. Toda oferta é uma semente, né? E esse aqui é um solo fértil. E quando você semeia sementes em solos férteis, em fé, você colhe da sua semeadura também. Então, quero convidar você a, através da chave Pix, depositar uma oferta, ou então em espécie, o envelope está na parte de trás da cadeira que está à sua frente, aí você pode pegar e entregar a sua oferta. Ou também, se precisar da máquina de cartão, tem também alguém que pode fazer isso. E assim você vai poder estar cooperando com a obra do Senhor. Fazendo isso com liberalidade, não com obrigação, mas com gratidão. Amém? Alguém devolvendo dízimo nessa noite? Tem alguém? Pastor Cláudio, me ajuda aqui, por favor. Amém. Recebeu o dízimo do Senhor. Pai, muito obrigado por esses irmãos que te servem através do dízimo. O dízimo é aliança com a igreja local, Senhor. E ao fazermos isso, fazemos como ato de louvor e adoração. Receba a gratidão dos teus filhos como uma parte da relação que o Senhor tem com eles. E que eles possam colher dessa gratidão aquelas bênçãos que estão na tua palavra, que diz que as janelas do céu seriam abertas e bênçãos abundantes cairiam sobre eles. Que eles possam colher disso, Pai, que nós cremos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Levante esse envelope de oferta aos céus. Obrigado, Senhor, também pelo privilégio de entregar a oferta na tua casa. Queremos te agradecer, Senhor, pela bênção, que é poder te servir com ofertas e dízimos. Nós possamos ser gratos, mas também crermos na colheita abundante através da fé, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Pode passar o envelope aqui para o meio da igreja, pode ser? Ou para o canto? Para o canto, lá para o canto, para que os obreiros recolham as nossas ofertas. Amém? E assim podemos
adorar o Senhor com a nossa gratidão. Irmãos, antes de nós conhecermos os visitantes, lembrar a vocês que domingo agora nós teremos às 8 horas da manhã, como temos tido todo domingo aqui, 8 horas da manhã, um tempo de oração. Então, se você quiser orar, todo domingo às 8 da manhã, temos uma oração aqui na sala da Rede Conectados, uma sala de oração, de buscando renovação espiritual, buscando um tempo de renovo para as nossas vidas. Se quiser estar orando conosco, sábado às 8 da manhã, domingo às 8 da manhã, você é bem-vindo aqui. Às 9 horas temos as classes, tem uma classe aqui no templo, tem uma classe geral sobre estudos da palavra, tem classe só para casais, classe para jovens, para adolescentes também, para pré-adolescentes, vem estudar a palavra às 9 horas da manhã, e às 10 horas da manhã, nosso culto de celebração. Estamos numa série de mensagens pregando sobre a Santíssima Trindade, e nesse mês de agosto pregando sobre a figura do Pai, né? Então esteja conosco aqui, vai ser um prazer estar juntamente conosco adorando o Senhor. Estou vendo gente nova aqui. Tem alguém vindo pela primeira vez no culto com a gente aqui? Levanta a mão só para conhecer. Pela primeira vez. Tem alguém? Pela primeira vez? Não? Todos já são meio que de casa já, então sejam muito bem-vindos, viu? Que bom ter vocês aqui. Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos ficar todos em pé, agradecer ao Senhor por essa noite, pela sua presença, pela palavra que recebemos também. Somos gratos. Amém? Muito obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos aqui juntos em família, em comunhão, te adorando, te bendizendo. Muito obrigado pela palavra que recebemos hoje, que saímos daqui determinados a termos uma palavra positiva sempre, a palavra de fé. Que nossa língua seja usada para abençoar, nunca para nos amaldiçoar, nem amaldiçoar o nosso próximo. Que nós possamos ser sempre pessoas que creem e declaram palavras de fé. É assim que nós oramos e criamos, Pai querido, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor mais uma vez.